Oi, eu sou o Kai, tudo bem? Sou estudante de psicologia do 7º semestre. Esse é o nosso podcast da cadeira de TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, da professora Ilana. Hoje a gente vai falar sobre ciúmes. Estou aqui, eu, Kai, e a minha esposa Tainá. Oi, eu sou Tainá, sou estudante de psicologia do 9º semestre. Ambos estudamos na Nassau. Nós vamos falar um pouco sobre ciúmes à luz da TCC, sobre o que a TCC tem a falar sobre ciúmes e como nós podemos lidar com esse sentimento, com essa sensação, e algumas estratégias aqui para você talvez fazer o manejo correto dos ciúmes. Primeira coisa que a gente vai explicar é justamente o que é o ciúmes e como o ciúme lidar, e ele é uma emoção comum. O ciúmes, ele nada mais nada menos do que uma emoção que você tem, porém ele pode se tornar disfuncional, ele pode se tornar um problema. E aí o que a gente precisa entender, na verdade, é como lidar com o ciúmes disfuncional quando ele deixa de ser algo bom e passa a ser algo ruim, né? Existe a diferença entre dois tipos de ciúmes: o ciúme saudável e o ciúme disfuncional. O ciúme saudável é aquele que é mais protetor, aquele que é saudável, literalmente no sentido da palavra, aquele que é um sinal de cuidado, perguntar como é que tá, onde é que tá, se tá bem. E tem aquele ciúme que é disfuncional, que é aquele que a gente quer lhe ensinar hoje a aprender a lidar com ele. O disfuncional, ele já é algo mais de desconfiança constante, um controle sobre a outra pessoa e que gera um sofrimento. Sendo que nós temos que lembrar que nós não temos como controlar o outro, mas sim a nós mesmos. Então a gente precisa saber lidar em como a gente precisa aprender a lidar a gente precisa aprender a identificar se o nosso ciúmes ele está sendo saudável ou ele está sendo disfuncional. Isso. Muitas vezes o ciúme disfuncional ele começa a trazer prejuízos nas relações entre as pessoas. Não somente entre parceiros de relacionamento, né, namorado, namorada, esposo, esposa, mas também entre amizades, onde as pessoas acabam tendo ciúmes entre um amigo com outro amigo, ou entre o familiar, entre a mãe com o pai e com o filho. Então, quando começa a trazer prejuízo, você precisa parar e identificar por que você está sentindo esse ciúme. E aí a gente já entra no ponto justamente de a gente precisa identificar os nossos pensamentos sobre os ciúmes. Nós precisamos entender os pensamentos automáticos que nós temos a partir do ciúme. Até porque nós temos que ter cuidado para o ciúme não levar a uma relação tóxica, né? Ali uma pessoa está sendo a vítima e o outro está sendo ali o agressor desse relacionamento tóxico. E como identificar esses pensamentos automáticos, né? Uma situação, por exemplo, mandei mensagem, né? Eu já vi isso dentro da clínica, de uma pessoa mandar mensagem para outra e a outra pessoa visualizar e acabar não respondendo. E aí o que é que gera na cabeça, né? O pensamento automático que gera na cabeça de quem mandou a mensagem. Poxa vida, essa outra pessoa tá com raiva de mim. Raiva, tá com outra pessoa, tá passando alguma coisa na cabeça dela. Será que aconteceu alguma coisa no nosso relacionamento? Será que eu fui bruto? Será que eu chateei? Sendo que às vezes a pessoa pode estar fazendo inúmeras coisas, como trabalhando, enfim, estudando, passando, sei lá, fazendo uma prova que precisa desligar o celular, né? E acaba visualizando, mas não responde. E aí entra a questão de perceber suas crenças disfuncionais ou não, porque você pode acabar achando, então a pessoa não me responde porque ela não me ama, ela não me responde porque eu não mereço atenção. Então a gente acaba se depreciando por conta de achar que somos não merecedores dessa atenção, e aí a gente precisa passar a se questionar se isso é verdade ou não. Que no caso né, na TCC a gente trabalha bastante, que é ver se existe evidência naquela situação. Será mesmo que essa pessoa não quis me responder porque eu chateei, porque teve um desgaste, teve um atrito ali na nossa relação, ou porque realmente essa pessoa está ocupada, né? Então tem que saber identificar isso, ver se existem evidências para esses ciúmes acontecer ou não. Se essa sua crença tem evidências, está pautada em alguma coisa concreta. De onde vem essa crença, né? Existe
alguma coisa que traz base sólida para essa crença? Não existe. Então, provavelmente é mais alguma crença disfuncional que você tem, que precisa ser reestruturada dentro da sua estruturação cognitiva. E um ponto, até para se trabalhar nisso, é chegar para a pessoa, né? Por exemplo, fulano não me respondeu. E, eu acho que está chateado. Será que eu fiz alguma coisa? É chegar para a pessoa, né? Você aconteceu algum atrito na nossa relação, eu lhe chateei, você está com raiva, você está passando por alguma coisa, às vezes as pessoas estão tristes, né? Às vezes as pessoas estão no seu dia não tão legal, nem todos os dias são os melhores dias. Então, trazer evidência. Não, eu perguntei, a pessoa me respondeu, né? E essa é uma evidência real, isso realmente aconteceu, e ela não estava chateada comigo, ela só estava estressada do trabalho, enfim, cansada. Enfim, existem inúmeras situações da pessoa não lhe responder, mas como nós não controlamos o outro, nós controlamos a nós mesmos, nós temos que controlar esses nossos pensamentos automáticos. Então, isso é justamente a parte da reestruturação cognitiva que você precisa passar. Você precisa olhar para essas justificativas, para esses pontos, olhar para essas questões e entender se elas realmente são disfuncionais ou não e passar a trabalhar elas ressignificando isso. Então, por exemplo, se a pessoa realmente não está te respondendo ou se ela está ocupada. Se ela está ocupada, você precisa trocar esse pensamento, sempre trazer à tona. Fulano não está me respondendo, não é porque eu não sou merecedor da atenção, mas é porque ela está provavelmente ocupada, porque estava fazendo outra coisa. Então, depois eu vou ver se está acontecendo alguma coisa, se não está. Então, essa é justamente uma questão da reestruturação cognitiva. E aí entra um ponto justamente de que muitas vezes as nossas crenças, elas são disfuncionais pela baixa autoestima que a gente tem. Então, uma das estratégias de enfrentamento também é a gente trabalhar a nossa autoestima. Então, entrar em relação ao ciúmes e essa questão da autoestima tem um laço, tem um caminho, uma via extremamente direta, onde muitas vezes nós sentimos ciúmes, não por conta do problema do outro, mas por conta do problema que nós temos consigo mesmo, na verdade, e por conta disso eu acabo descontando a minha frustração, os meus problemas em cima do outro. Então, é preciso trabalhar numa intervenção que trabalhe justamente os seus problemas, a sua autoestima, o seu sentimento, seja nas qualidades pessoais, né, de ser legal, carisma e tudo mais, ou também na sua autoestima física, de trabalhar a sua parte física. Talvez você tenha segurança com alguma questão física do seu corpo e você precisar trabalhar isso talvez para você se tornar mais autoconfiante, ter uma autoestima melhor e deixar de ser ciumento com o outro ou com as pessoas, porque se você tem ciúmes talvez com mais de uma pessoa, com várias pessoas do seu ciclo, talvez o problema não sejam as pessoas, né? Seja você e a sua autoestima. Bom ponto. Eu acredito que uma das coisas que para resolver, né, vamos trazer a praticidade para cá, é essa comunicação assertiva, né? Perguntar para o outro, né? Como eu já falei, eu tenho insegurança com essa parte aqui, porque às vezes você viveu já isso dentro do casamento dos seus pais, ou, enfim, tios, avós e tudo mais, já viu pessoas próximas, ou até mesmo você já passou, que é um bom ponto, né? Também, sim, amor. Você já passou por um relacionamento tóxico e abusivo, e aí se envolve com outra pessoa, né? Dá abertura ali para outra pessoa lhe conhecer, sendo que você fica revivendo as dores do que você já viveu no passado. E a comunicação vai ser o melhor aliado para você nessa situação. Por quê? Porque você vai expor. Eu tenho essas dificuldades, eu tenho essas inseguranças, eu acho isso, eu acho aquilo, e a outra pessoa ela vai trazer a realidade. Isso, o ciúme se agrava na falta da comunicação. Exatamente. Então, o outro ali, não, fulaninho, eu não acho isso de você, eu não lhe vejo dessa forma, eu lhe acho linda, eu quero estar com você, eu não quero estar com outro, né? Isso vai em várias situações. Eu estou trazendo aqui mais por casamento, né? Por relacionamento a dois, assim, de casamento, porque é o que nós vivemos, né? Nós dois. Mas a comunicação vai ser o maior aliado, porque traz a realidade ali, né, realmente exposta, as cartas na mesa, para você escutar do outro. O que é que o outro pensa de você, né? E aí também tem um ponto muito importante, amor, que
você precisa, às vezes, saber a linguagem de amor do outro também, né? Porque muitas pessoas... É uma estratégia para ajudar na relação dos ciúmes, né? Às vezes você tá amando uma pessoa de um jeito e ela não se sente amada do jeito como você tá demonstrando o amor. Isso. E muitas pessoas precisam dessa palavra, de palavras de afirmação, por ter insegurança em algumas áreas específicas da e outras vida. precisam passar tempo junto para se sentir amadas e às vezes você não tá passando. E aí a pessoa começa a desconfiar e começa a gerar ciúme. E tá passando mais tempo com outro do que comigo e com outras pessoas não dá a devida importância. No trabalho, né? Passa mais tempo no trabalho do que na própria casa, assim. Não, é possível, mas a questão também é de, por exemplo, você passa mais tempo com seus amigos do que com o seu cônjuge e a pessoa acaba se sentindo desvalorizada, tipo, poxa, eu não tenho importância pra essa pessoa porque ela não quer ficar comigo. Como tem pessoas que tá tudo bem não passar tanto tempo comigo. E é isso. É tanto que o ciúmes, ele é algo normal. Dentro do relacionamento ele vai acontecer, dentro das amizades vai acontecer, dentro dos relacionamentos conjugais, dentro dos relacionamentos parentais vai acontecer, mas é algo normal que precisa ser levado em conta a gravidade do problema, a gravidade dos ciúmes, do sentimento, da emoção, para entender se ele está disfuncional ou está saudável. Então... já anota aí que... se algumas coisas você for se identificando de problemático. Então, na próxima vez que você sentir ciúmes, anota o pensamento, o porquê você sentiu ciúmes, tenta se questionar do motivo que aconteceu, né? Tenta entender se é algo que tem base para isso ou não, tenta entender com qual frequência, se há evidências ou não, e aí você toma as devidas medidas de procurar ajuda, de tentar resolver, ou tentar só deixar passar, está tudo bem, não tem nada de problemático, e é isso. Terminamos por aqui, e espero que você tenha gostado, e é isso.